Pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou aqui para dividir com vocês uma dúvida que eu acho na realidade um enigma sobre o poder no Brasil atualmente, principalmente do governo Bolsonaro que eu estou falando. Vou passar rapidamente aqui só para a gente ficar mais ou menos entendido como é que essa coisa desenrola. O poder brasileiro, segundo a Constituição, que é o poder executivo e as Forças Armadas. Quem é o chefe do poder executivo é o chefe das Forças Armadas. Portanto, é o poder maior. Tem o poder legislativo e o poder judiciário. Dentro do poder judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do judiciário. E a sua função básica é zelar pela Constituição. Ou seja, para que o povo, o Brasil, as instituições hajam de acordo com a Constituição. E eles, o Supremo Tribunal Federal, que é composto com ministros do Supremo, indicado pelo Poder Executivo, que eu acho nisso aí já um grande problema. Como é que o Poder Executivo vai indicar ministros que poderão julgá-lo? Isso dá um conflito de interesse muito grande, tá certo? E é o que nós estamos vendo aí. Muito bem. E sobre isso, eu quero falar o seguinte. Estão acontecendo coisas nesse país que eu acho que o Brasil está um pouco perdido. Ficar discutindo abobrinhas a respeito disso. Ou se estabelece novamente uma nova Constituição, ou o poder maior, que é o Executivo, convida as Forças Armadas para colocar isso em ordem, porque o Brasil está sem lei e sem ordem. Eu considero, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, com a sua função, não existe, pelo desmando que está ocorrendo dentro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Eu vou olhar como essa coisa pode acontecer. Eu acho que, por exemplo, se um poder sai das quatro linhas, né, eu acho que toda ordem emanada por esse poder não deve ser cumprida. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, de vez em quando, invalida as medidas decisórias do Poder Executivo. Eu, como presidente do Brasil, eu não cumpriria. Eu chamaria para discutir essa coisa e colocar dentro da Constituição. Não adianta Bolsonaro ficar dizendo que ele está agindo dentro das quatro linhas. Ele é presidente do Brasil, chefe do Poder Executivo das Forças Armadas, não só para ficar dentro das quatro linhas, mas não permitir que outros poderes invadam os outros poderes. Ou seja, tem que colocar todos dentro das quatro linhas. É muito fácil dizer, eu ajo dentro das quatro linhas. E ele mesmo, o poder dele, executivo, é, vez por outra, quase sempre, invadido pelas ações do Supremo Tribunal Federal. E isso é uma tremenda desorganização que acontece no país. Porque a lei e a ordem está completamente fora de lugar. Portanto, a questão do Brasil, a questão jurídica, está completamente desorganizada. Ok, vamos lá. A tomada de poder ou implantação do poder. Eu quero falar sobre isso porque as pessoas falam que Bolsonaro quer tomar o poder, quer dar um golpe, não sei, mas Bolsonaro é um poder incumbente. Por que ele vai dar um golpe se ele está no poder? Eu não entendo essa lógica. Agora vamos analisar a possibilidade de que isso aconteça. Não é? De outro poder, outro tipo de pessoa tomar o poder do Bolsonaro. Basta que nós analisemos o caso
os casos que se passaram aí, que a gente vai perceber o que eu quero colocar. O caso de Cuba, o Fidel Castro montou um exército guerrilheiro juntamente com o povo cubano e derrotaram o exército de Batista, e Batista saiu do poder. Fidel Castro tomou o poder, ou seja, um outsider monta o seu exército de guerrilheiros, se associa, se junta, é apoiado pelo povo cubano, e com isso ele consegue derrubar o exército cubano e o ditador da época. O caso da Venezuela acontece de outra maneira. O caso da Venezuela foi o exército, foram as forças armadas que tomaram o poder. Com o apoio do povo ou sem o apoio do povo, eles tomaram o poder. Tomaram o poder, e isso pode acontecer. Realmente pode acontecer. A Revolução de 64 aqui no Brasil acontece de uma maneira quase semelhante à maneira de Cuba. Ou seja, o povo se uniu ao exército e tirou o João Goulart do poder. Tá certo? Muito bem. Então você vê aí essas combinações. Cuba se junta com o povo, os guerrilheiros se juntam com o povo e derrotam o exército e o governo de Cuba. Na Venezuela só foi o exército. O exército mandou brasa e tomou conta do poder. E na Revolução de 64, o povo, o exército chamado pelo povo brasileiro destituiu o governo João Goulart, e por isso aconteceu o golpe, conhecido como o golpe de 64. Tudo bem. E no Brasil de hoje, é possível alguém tomar o poder do Bolsonaro? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Não existe possibilidade, eu acho que não existe possibilidade. O Bolsonaro é o chefe das Forças Armadas, e tudo indica que ele realmente comanda as Forças Armadas e tem prestígio dentro das Forças Armadas. Inclusive porque os 3 militares que antes eram chefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram mudados por ele. E ele colocou 3 pessoas de sua confiança. E continua, né? E continua comandando as Forças Armadas com toda a aparência de que elas estão realmente do lado do Bolsonaro. Inclusive, um chefe das Forças Armadas, ele trouxe para ser o vice-presidente nessas eleições. Então, o exército está com o Bolsonaro. E o que mais? O povo está com o Bolsonaro. Exército e povo unido, quem poderia tirar? Só se tivesse um poder associado a uma outra nação, por exemplo, a Rússia, a China, aos Estados Unidos, etc. Só se acontecesse dessa maneira. Mas eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. Então não existe nenhum sentido das pessoas que querem derrubar o Bolsonaro de se unir a outros países para derrubá-lo. Então, eu acho que o Bolsonaro está sólido no poder. Sobre esse aspecto, ele não vai cair do poder. Ele pode ser derrotado em eleições, etc. Tal. Mas cair do poder ele não cai. Por outro lado, e aí eu me fico extremamente... É que está a minha dúvida. É aí que eu vejo o enigma do poder do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro aceita tanta intervenção se ele é forte? Sobre esse aspecto que eu coloquei aqui, ele é muito forte. Por que ele aceita essas coisas todas? Por que o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin, o Lewandowski, né? Esses caras quebram a Constituição e nada acontece. A primeira quebra de Constituição aconteceu com o Lewandowski, no impeachment da Dilma. Ele chegou lá no último minuto, juntamente com o Calheiros, né? Ele simplesmente rasgou a Constituição.
Pela Constituição, a Dilma, a presidente da época, ao ser impeachada, ela perdia todas as ações, ou seja, perdia o poder de comandar, de dirigir a nação e perdia também seus direitos políticos. O que ele fez? Tirou o direito dela comandar a nação, foi impeachada, mas permitiu que ela continuasse com o mesmo poder político. Tanto é que ela se candidatou a senadora e ela foi derrotada pelo povo. Mas o Lewandowski fez uma grande burrada. Foi extremamente autoritário ao rasgar a Constituição na hora do impeachment. Tá certo? Tudo bem. E o que foi que aconteceu? Um silêncio total a respeito disso. Isso é uma coisa absurda. E outra coisa, um poder forte como é o Bolsonaro, nada foi colocado para contestar essa decisão do seu Lewandowski. Nada foi colocado. Impressiona. Eu tenho a impressão que naquela época ele não tinha ainda o apoio total das Forças Armadas. Né? E aí você vai vendo tudo que é feito pelo Bolsonaro, esses três homens, o Alexandre de Moraes, o Barroso e o Fachin, em decisões monocráticas, impede as decisões do Bolsonaro, do governo. Fazem tudo para tirá-lo do poder. Está claro. Inclusive coisas malucas, contraproducentes. Percebe-se o seguinte, que o STF hoje é de uma credibilidade canhota. Ou seja, tudo que for feito pelo Lula e seus capangas não será contestado pelo STF. E tudo o que for feito pelo governo Bolsonaro será contestado pelo STF. Então é certo, de uma credibilidade total ao STF, que as coisas do Lula, as ações do Lula, não serão contestadas. E que as ações do governo Bolsonaro serão contestadas. Isso é a credibilidade do STF. Tá certo? Então, meus amigos, eu fico meio sem entender. Estaria pensando o seguinte: será que o Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso, está sustentado, o Luiz Barroso e o Fachin estão sustentados por um poder externo? Eu acho difícil que essa coisa aconteça. Tanto tempo sem ser descoberto. Então eu acho difícil que isso aconteça. Então por que esses caras fazem isso? Eu tenho a impressão que esse enigma desse poder, que eu chamo enigma do poder do governo Bolsonaro, é o reflexo do golpe de 64, que o pessoal das Forças Armadas ficou muito hostilizado pelo povo brasileiro, que eles mantiveram uma ditadura de 21 anos, que foi muito competente no início e no final foi uma ditadura que permitiu, que foi ineficiente, que não produziu o que produzia, que no início foi extremamente revolucionária economicamente, mudando, criando Banco Central, proibindo a conta do Banco do Brasil, etc. Tal. Então teve muita coisa, né? Criando a CVM, uma série de coisas novatas naquela época, que fez o Brasil crescer muito bem, crescia acima de 10%, o Brasil chegou a crescer acima de 10%, mas ao final havia muita roubalheira, uma série de coisas, mas nunca pelos militares que estavam no poder. Tanto é que esses homens saem do poder e continuam com a mesma situação econômica que estavam antes. Ao contrário do nosso amigo Lula, que se tornou milionário, não só ele, a família dele toda, os filhos, se tornou milionário. Né? Então eu acho que isso é um trauma do Exército, das Forças Armadas. E foi levando até que Bolsonaro tentou colocar e mostrar exatamente o que estava acontecendo. Que ele precisava acabar com a corrupção no Brasil. Não é acabar,
Ninguém fala em acabar, ficam as pessoas cobrando porque Bolsonaro diz que acabar com a corrupção e que diz que não tem corrupção no governo dele e que existe, que o ministro da Educação... Bobagem pura. Ninguém vai acabar a corrupção no mundo. É só questão de dizer, olha só, acabei com a corrupção no meu governo. Não existe corrupção no governo Bolsonaro, não existe no sentido de que não seja investigada. Se existe uma corrupção, Bolsonaro permite que seja investigada e pague aquele que é devedor. Tá certo? Então eu fico extremamente sem saber, sem entender por que esses três homens estão aí entrando solidamente contra o governo Bolsonaro. Um governo fortíssimo, não é o governo Bolsonaro. O apoio em grande maioria da população. Apoio das Forças Armadas. E esses três ficam causando problema, impedindo que o Brasil cresça. Que o Bolsonaro tome medidas que façam o Brasil crescer. Não sei realmente. Porque Bolsonaro, com o apoio que ele tem, e esses caras somente com decisões monocráticas, não sei porquê. Eu acho que Golias contra o... Bom, vou acrescentar mais algumas coisas aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero falar mais de alguma coisa aqui. O STF foi totalmente esfacelado. Qual é a grande qualidade que deve ter uma entidade como o STF, Supremo Tribunal Federal? Qual a maior mercadoria? Qual o maior poder que ele tem? Credibilidade. Se o STF pode ter quem for, se não tiver credibilidade, não é um Supremo Tribunal Federal. Depois, tem que ter o quê? Ministros competentes, ministros com capacidade, ministros que realmente exerçam a sua função de zelar pela Constituição. O que está acontecendo hoje em dia? Ninguém mais nesse mundo acredita no STF, nas medidas tomadas pelo STF. Os ministros do STF, cuja função é zelar pela Constituição, não permitir que ninguém faça ao contrário do que ela indica, são eles os verdadeiros agressores da Constituição. Para eles, parece que a Constituição não existe. A Constituição são eles. A cabeça dele é que define. E esse negócio está ficando uma loucura. Porque não é só as leis. Ele começa agora a julgar procedimentos, a julgar inquéritos, com base que em qualquer legislação do mundo, o julgamento se dá no inquérito quando você tem provas concretas a respeito disso. Aqui não precisa mais. Esse negócio de prova concreta acabou. Hoje vale o que pensa Alexandre de Moraes, o que pensa Fachin, o que pensa Luiz Barroso. E estão fazendo agora exatamente o oposto. Nesse caso, por exemplo, agora, no caso dos 8 empresários, nós só fomos descobrir a verdadeira razão ao final, quando ele fala sobre o desbloqueio do dinheiro. Olha, esse caso dos empresários foi uma coisa de louco. Eles bloquearam o dinheiro, fizeram busca e apreensão na casa desses 8 empresários, buscando documentos, computadores, etc, etc e tal. E não aconteceu nada.
Agora, ele atendendo aos advogados dos empresários, desbloqueia o dinheiro deles, as contas bancárias desse pessoal. E o que é que ele diz? Ali que nós vimos o verdadeiro caos que está o Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, que agora sim podia desbloquear, porque não havia mais perigo. Porque o que houve foi que ele, Alexandre de Moraes, pensou que esses empresários iriam financiar o 7 de setembro. Olha, como é que se toma decisão sem provas concretas, sem prova nenhuma, só notícia no jornal, e uma previsão do que ia acontecer? Isso é sofisticação demais. O Supremo Tribunal Federal não decide mais em cima de coisas do passado. Ele pensa o que vai acontecer no futuro e toma decisão em cima disso. A mesma coisa acontece com o caso de Michele Bolsonaro. Já foi derrubado a propaganda dela eleitoral 5 vezes. E uma delas, o juiz diz isso no TSE. Ele diz que bloqueou aquele vídeo porque ele acha que a voz é de Michele. Ele acha, cara. Ele não tem provas. Ele não chama nenhuma prova, um testemunho, não chama nada. Ele sempre diz, eu acho que a voz que está lá no vídeo é a voz dela. Se ela não é, não me interessa. Mas a decisão não pode ser tomada em cima disso, pô. Fez algum exame para saber se era a voz dela ou não? Não, não fez. Simplesmente baseado no que ele pensa. E isso, na realidade, liquida o STF. Não tem mais nada para ele avançar e ultrapassar em legislação em qualquer decisão. Porque tudo vem da cabeça do que eles estão pensando naquele momento da decisão. É um desastre total. Por isso eu acho que o STF está totalmente esfacelado. Tem umas pessoas que gostam, desde a época do Petrolão, com a tomada de decisões contra as empresas, e eles falavam que a empresa é diferente de povo, que não pode fazer isso, que não é acabar com a empresa. E na realidade, as empresas facilmente podem ser tomadas do poder dela tranquilamente. Bastava que o governo comprasse todas as ações da Odebrecht, todas as ações daquelas pessoas envolvidas no escândalo da Odebrecht. Comprava, dos acionistas dele, comprava aquilo ali. E, de acordo com o preço e de acordo com as provas existentes sobre as fraudes que eles fizeram, devolvia o troco para eles. Tirava ele do poder. Pegaria aquilo, colocava no leilão e vendia no mercado, ou vendia a algum empresário do setor imobiliário, que quisesse tomar conta da empresa. Muito fácil. Né? Agora, a instituição, o que é a instituição? Olha só, eu tenho o seguinte, eu trabalhei na fundação há algum tempo. Falar da Fundação Getúlio Vargas, você lembra logo Mário Henrique Simons. Falar de Mário Henrique Simons, você lembra da fundação. Quer dizer, as instituições existem e são poderosas com as pessoas que vão lá para o poder e fazem dela uma grande instituição, porque a empresa é o espelho da direção da empresa. É o espelho da direção da empresa. Você viu o Eike Batista? Né? Acabou o Eike Batista. Por quê? O Eike Batista era um idiota, um ladrão. Das empresas dele era o espelho dele. Não tinha futuro. Ele só agia de má fé, de roubo, de golpes, etc. Lógico que ia acabar longo. Tá certo? Então, olha para o STF e diz, não, porque o STF... Não, estou falando do STF mesmo. É o STF. O STF é a cara do pessoal que está lá. Qual é a cara do pessoal que está lá? O STF, olha só, não tem credibilidade, não tem presidente, né? Desde o Fux. Quem foi o Fux? O Fux passou 2 anos lá, ninguém sabe o que ele fez, se assinou algum documento ou não. Foi completamente apagado. O cara não fez absolutamente nada que dissesse, não tomou uma decisão que mostrasse que ele estava sendo presidente do STF.
a presidência foi usurpada por Alexandre de Moraes. É o usurpador do STF, do comando do STF, é Alexandre de Moraes. Agora entra a Rosa Weber. Eu não sei, pelo temperamento dela, pela timidez dela, eu acho que Alexandre vai continuar como usurpador do poder. Vamos ver se isso não vai acontecer. Espero que ela demonstre que ela é uma mulher corajosa, não é? Lá do Sul, etc. tal, capaz, inteligente. Que ela, através dessa força dela, da inteligência e da capacidade dela, ela retome o poder do usurpador. Isso é que é necessário. Tá certo? Muito bem, pessoal. E por último eu vou falar que a responsabilidade maior é do Bolsonaro. Bolsonaro que é o responsável para mim por essa coisa toda, no sentido do que quando ele indicou o chefe da Polícia Federal, e o senhor Alexandre de Moraes brecou, ele aceitou que fosse brecado, eu fiz um vídeo e disse a ele que aquilo era um absurdo que ele estava fazendo, que ele estava abrindo o leque, né, para que o Alexandre fosse em frente. E foi o que deu. Quer dizer, cuidado para você não ser chutado ao final. Não chuta porque o Alexandre não tem poder. Senão já tinha chutado. Porque o desejo dele é esse, é acabar com o Bolsonaro. Tá certo? Então, meus amigos, eu acho que o Bolsonaro tem uma coisa aí que eu penso cá com meus botões e fico no aguardo. Bolsonaro está tentando uma reeleição, então ele está procurando ganhar esmagadoramente com votos, para inclusive as Forças Armadas ficar mais solidárias com ele. Agora, no segundo mandato, eu acho que ele vai pôr a casa em ordem. Ok? Um abraço e até a próxima eleições. E aí, hein? Temos que votar e bem. Um abraço, pessoal. Tchau.